filme começa em 1960, em Houston, onde o jovem George e sua família se mudam para uma nova casa que precisa urgentemente de reparos. Ela nem sequer tem eletricidade ainda. Certa noite, a mãe divide um único hambúrguer em 4 pedaços para os filhos. Faminto, George está ansioso para comer sua parte imediatamente, mas sua irmã Mary insiste que eles rezem primeiro. Relutante, George espera após a oração. Ele devora seu pedaço de uma só vez. Estou com tanta fome que não consigo comer esta mesa. Percebendo a fome persistente do irmão, Mary gentilmente oferece a ele metade da sua porção, sempre vendo o melhor nele. Naquela noite, a mãe deles diz severamente a George que ele não pode se dar ao luxo de ficar mais um ano na escola. Seria muito difícil recuperar o atraso. Ela implora para que ele evite brigas na escola no dia seguinte. Na escola, George é alvo de olhares devido à sua aparência na sala de aula. Ele tenta responder a uma pergunta, mas o professor o ignora por causa de suas roupas sujas, preferindo chamar um aluno com sapatos brilhantes. Jason, leve-nos embora. Durante o almoço, George senta-se sozinho, sem comida, enquanto seus colegas comem. Um deles zomba dele por não poder comprar nem mesmo um pedaço de pão e começa a tratá-lo como um cachorro. Que tal essa pele nojenta? Você quer? Vá pegar. Enfurecido, George dá um soco no rosto do menino. Quando o professor chega, ele foge. Raiva, minha resposta para tudo, e eu não conseguia me impedir de brigar. Era a única coisa que eu fazia bem. Anos mais tarde, George e um amigo estão vagando do lado de fora de um bar quando um homem bêbado sai cambaleando. Eles decidem segui-lo, planejando roubá-lo, mas logo descobrem que o homem é um policial em uma operação secreta. Surpresa, garoto. Estou ocupado aqui. A polícia chega e começa uma perseguição. George foge se escondendo debaixo de uma casa e a polícia chega com um cão. George se cobre de esgoto para evitar ser detectado. O disfarce funciona e a polícia, junto com o cão, não consegue encontrá-lo. No caminho para casa, George vê um anúncio do Job Corps na TV da vitrine de uma loja. O anúncio promete comida e bebida grátis para quem abandonou a escola. O Job Corps oferece treinamento profissionalizante para ajudar jovens a conseguir emprego e até paga seus alunos. Animado, George compartilha a notícia com sua mãe, dizendo que quer se inscrever. Ela apoia sua decisão, afirmando que ele tem mais potencial do que imagina. Você não vai fazer esse trabalho. Legal. Sim, então faça direito, George. Não volte correndo para casa porque sentiu saudades. Começando alguns dias depois, George chega ao Job Corps na Califórnia. Na entrada, um guarda explica as regras para ele. Ele imediatamente entra em conflito com outro rapaz, Desmond, por causa de uma cama. Apenas uma cama, cara, na sua mochila. George encontra um novo par de tênis Converse e um bilhete da sua mãe. Desmond o observa com inveja. George tem dificuldades durante a aula de eletricidade, provocando risadas dos outros alunos. Ele responde com um olhar severo, claramente acostumado a resolver problemas com sua força. No dia seguinte, Desmond está ouvindo música enquanto George tenta estudar. Frustrado, George desconecta o toca-discos. Há algo contra a música. Talvez eu tenha. Ele fica sempre irritado quando estou tentando estudar. Desmond, bebendo de seu cantil, oferece uma bebida a George, que recusa. No entanto, durante a conversa, eles começam a se aproximar. O humor de George melhora quando Desmond o convida para ir ao refeitório. Agora você me diz. Ansioso para usar o novo tênis da mãe, George fica desapontado ao descobrir que ele sumiu no refeitório. Ele alterou as folhas de pedidos semanais, trocando feijão por mais brownies. E com meus novos planos de redução de aulas, temos muito mais brownies e muito menos feijão. George percebe um cara usando seus tênis Converse roubados e o cara percebe o olhar fulminante de George. Ele entra em pânico e sai correndo, trancando-se em seu dormitório. Sem se intimidar, George arromba a porta e quase joga o ladrão pela janela. Nesse momento, o médico, ouvindo a comoção, intervém e interrompe a briga. Lá fora, George tenta justificar suas ações, explicando que sua mãe trabalhou duro para comprar os tênis que foram roubados. No carro, o médico apresenta 2 opções a George. Ele pode mandá-lo para a prisão ou mandá-lo para casa.
Sempre que você esteve aqui, você empurrou 3 médicos e uma porta inocente. O doutor está pronto para expulsá-lo do programa. George implora ao doutor para não expulsá-lo. Não posso ir para casa, Sr. Bronner. Este lugar é tudo que tenho. Por favor. E sentindo-se solidário, o doutor decide dar-lhe outra chance. Ele pergunta se George já lutou boxe em uma briga de rua. Falando sobre boxe, não briga, é um esporte com regras. Doc, que acaba sendo um treinador de boxe, percebe a força de George e sugere que ele entre para o clube de boxe. Você é grande e feio o suficiente? Vamos aprender. George aceita ansiosamente. No dia seguinte, na academia, Doc apresenta George ao seu parceiro de treino. George reage mal às piadas do oponente, mostrando agressividade, mas Doc lembra que eles não estão ali para se matarem. George entra no ringue enquanto Desmond, que é bom com números, oferece aos espectadores a possibilidade de fazerem suas apostas. Quando o sparring começa, George tenta bater forte, mas sua falta de técnica o torna um alvo fácil. Ele ainda é rapidamente derrubado, provocando risadas dos espectadores. Humilhado, George sai furioso e dá um soco tão forte no saco de pancadas que ele cai, silenciando todos instantaneamente. No vestiário, o médico acalma George, explicando que 6 meses antes, seu oponente era tão inexperiente quanto George é agora. O médico garante que, com o treinamento adequado, ele pode atingir o mesmo nível. Frustrado, George menciona as risadas dos outros rapazes, mas o médico insiste que ele deve ignorar as opiniões dos outros e se concentrar em seu treinamento. O médico começa a treinar George rigorosamente, ensinando-lhe várias técnicas e táticas de boxe. George acha o trabalho de pés e a coordenação desafiadores, mas o médico enfatiza que o boxe tem tanto a ver com pensamento estratégico quanto com habilidade física. Um dia, George liga para casa e a conversa corre bem até ele mencionar que está aprendendo a lutar boxe. Sua mãe expressa sua desaprovação em relação à luta. "Oh, eu não estou lutando. Como você chama isso? George está praticando boxe. É um esporte com regras. Deus sabe que eu não quero que você esteja lutando, Deus. O que isso tem a ver com alguma coisa?" Mas a ligação é abruptamente encerrada quando George fica sem crédito no telefone. Mais tarde, George enfrenta o mesmo adversário que o nocauteou anteriormente, mas desta vez a luta é dramaticamente diferente. Em segundos, George o nocauteia, deixando o médico impressionado com sua rápida melhora. George visita o médico em seu consultório e descobre que ele já foi um boxeador profissional que venceu suas primeiras 24 lutas. Então, infelizmente, ele teve que trocar um uniforme por outro. George mostra a ele um artigo sobre Joe Frazier em uma revista de boxe e declara sua ambição de se tornar campeão mundial. O médico, achando sua ânsia cativante, aconselha-o a moderar suas expectativas e explica o treinamento extensivo necessário antes de competir em nível profissional. Quando George pergunta sobre as próximas Olimpíadas, o médico o informa que, embora as Olimpíadas sejam no ano que vem, ele não estará pronto para competir por mais 5 anos. 5 anos? Eu estarei velho. Você precisa se esforçar como nunca vi ninguém se esforçar. Mas mesmo que você treine mais do que qualquer outro homem já treinou, não há como você chegar às Olimpíadas no ano que vem. A cena muda para o verão seguinte. George, agora com 19 anos e tendo treinado por apenas 1 ano, enfrenta um boxeador soviético mais experiente. Os comentaristas duvidam de suas chances, mas sua família assiste orgulhosa de casa, com os olhos grudados na TV. Todos no Job Corps torcem por George, até mesmo sua mãe. Apesar de suas reservas em relação à violência, ela se junta aos filhos em frente à televisão. George desferiu vários golpes decisivos, ganhando a medalha de ouro sem esforço. Sua vitória traz emoções contraditórias para sua mãe, que luta contra a violência do esporte, enquanto George, em êxtase, hasteia a bandeira americana, com seus irmãos assistindo e mal acreditando que seu irmão ganhou sua primeira medalha de ouro olímpica em uma idade tão jovem. No dia seguinte à sua vitória, George usa orgulhosamente sua medalha de ouro. Enquanto passeia pelo bairro, ele encontra um ex-cúmplice que o critica por hastear a bandeira americana após a luta, contrastando isso com o protesto significativo de outros atletas negros que ficaram com a cabeça baixa no pódio. Ele acusa George de desrespeitar a causa deles,
Frustrado e magoado, George vai até sua mãe e desabafa, expressando seu cansaço por ser rotulado como traidor por aqueles ao seu redor. Ela o acalma. Deixe-me fazer você me vender qualquer coisa. Você não está com fome. Deixe o Senhor me levar. Nunca. Nunca pensei em ouvir isso de você. E fortalecido pelo apoio dela, George jura conquistar o cinturão do campeonato para ganhar o respeito de todos. Você vai continuar lutando. Você vai se machucar, não é? Observar-me, eles não me machucam. No aeroporto, George vê uma garota deslumbrante lendo uma revista esportiva, com ele na capa. Ele se aproxima dela e eles começam a conversar. O nome dela é Paula. Quando seu voo é anunciado, ela sai correndo. George tenta ao máximo conseguir o número dela. Sim, seu trabalho de pés é melhor do que sua paquera, diz George. Ela diz para ele escrever seu número de telefone, deixando-o um pouco confuso. Eu sou a única que está pedindo o seu, George. Eu pareço o tipo de mulher que fica parada ao lado do telefone. Ele rabisca seu número e depois que ela sai, murmura para si mesmo. Não, cara, você faz isso. De volta à academia, o médico apresenta a George a sua nova equipe. Dick Sadler, seu promotor, e Archie Moore, o ex-campeão dos meio-pesados. Na manhã em que você acorda para lutar pelo campeonato, o ar tem um gosto diferente. O sol parece diferente em apenas 2 homens em toda essa questão da verdade, e você será um deles. À medida que George embarca em sua busca pelo título dos pesos pesados, ele derrota seus oponentes um por um, cada vitória o aproximando de seu objetivo. Sob a orientação de seu treinador, ele se prepara para enfrentar Joe Frazier. Enquanto isso, Paula liga para George e eles começam a namorar. Ela se torna uma frequentadora assídua de suas lutas, apoiando o namorado enquanto ele melhora seu recorde para 22 e, eventualmente George e Paula se casam. Você aceita esta mulher como sua esposa? Claro que sim. Depois de garantir sua tremenda certeza da vitória, seus treinadores anunciam que ele está pronto para a luta pelo título. O grande dia chega na Jamaica. A luta pelo título entre George Foreman e Joe Frazier. George é o azarão, especialmente porque Frazier derrotou Muhammad Ali há 2 anos. E quase ninguém acredita que George tem alguma chance. A multidão grita fervorosamente por Frazier. Ele leva um forte gancho de esquerda no início do primeiro assalto, mas responde com poderosos golpes no corpo. Frazier acerta outro de seus característicos ganchos de esquerda. Mas pouco antes do fim do assalto, George desferra um forte uppercut, derrubando Frazier. O gongo soa, dando a Frazier um tempo crucial para se recuperar. Sem se intimidar, George domina os rounds seguintes, derrubando Frazier várias vezes, até que o árbitro é forçado a interromper a luta. Para surpresa de todos, George é declarado o novo campeão mundial dos pesos pesados. Na festa após a luta, George é cercado por aplausos e uma enxurrada de jornalistas. Em meio à agitação, uma mulher charmosa chama sua atenção. Ele também se aproxima de Desmond, oferecendo-lhe um cargo como seu gerente financeiro, reconhecendo seu talento para números. Impressionado, mas surpreso, Desmond concorda, derramando imediatamente sua bebida quando George insiste que ele pare de beber. Mais tarde, George volta para seu quarto de hotel e encontra a mesma mulher em sua cama. Apesar de sua confusão, ele a deixa ficar e eles compartilham um momento íntimo. No entanto, a percepção de que traiu sua esposa deixa George profundamente desconfortável. Na manhã seguinte, George assiste a uma entrevista em que Muhammad Ali zomba dele, prometendo jogá-lo de volta ao gueto com um soco. George fica furioso com essas palavras. Alguns meses depois, George organiza uma reunião familiar em sua luxuosa mansão. Ele mostra orgulhosamente a sua mãe sua coleção de carros. Cada carro tem sua própria personalidade. É por isso que você precisa de 5 de 5. Onde você não vê nada de errado. Ele fica encantado ao ver sua filha, mas sua interação com sua esposa é visivelmente distante. Quando estão prestes a comer, sua mãe lembra a todos de agradecer a Deus pela comida. Deus, e quanto à comida, senhora? Durante a refeição, sua irmã Mary anuncia que está grávida, e Desmond conta que investiu todo o dinheiro de George em ações sólidas. Ações sólidas. Gosto como isso soa. Enquanto isso, Paula se afasta para atender uma ligação,
apenas para descobrir que é uma das amantes de George na linha. Ela confronta George sobre isso. Eu estava bem antes de você aparecer. Oh, então você não gosta dessa vida agora? Eu te dou tudo. Eu não quero tudo. Eu quero você. George nem consegue olhar nos olhos dela. George então viaja para a República Democrática do Congo para lutar contra Muhammad Ali. Neste país, Ali é reverenciado como um herói e quase todos o apoiam. No hotel, George encontra Ali, entretendo uma multidão de celebridades com uma rotina de stand-up, zombando de George como uma borboleta, picando como uma abelha. Suas mãos não podem acertar o que seus olhos não podem ver. Agora você me vê, agora você não me vê. George acha que sim, mas eu sei que não, afirmando que os jornalistas esportivos se arrependerão de subestimá-lo. Quando George se aproxima, o público antecipa uma resposta. George, estávamos apenas falando sobre um lutador diferente. Mas ele opta por se afastar em silêncio, deixando Ali continuar cativando os espectadores. Bem, se ele lutar como dá entrevistas, esta será uma noite curta. Mas sinto pena da forma de Ali e poderia colocá-lo no necrotério, devido à imensa popularidade de Muhammad Ali no país. A multidão entoa a frase lendária Ali Boma, que significa Ali mate-o. Apesar disso, os comentaristas especulam que, após o desempenho dominante de Foreman contra Frazier, parece improvável que Ali tenha alguma chance. Quando a luta começa, George assume o controle, acertando vários socos significativos, enquanto Ali tenta flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. As provocações e zombarias contínuas de Ali apenas alimentam a raiva de George. É tudo o que você tem, George. Disseram-me que você era mau, George. Mostre-me. Ao longo da luta, George empurra Ali agressivamente contra as cordas, desferindo socos poderosos. Ali demonstra sua habilidade defensiva, conseguindo contra-atacar periodicamente. No entanto, o estilo agressivo de George gradualmente esgota sua energia, cansando-o visivelmente à medida que os rounds avançam, enquanto Ali permanece relativamente revigorado durante um intervalo. Enquanto Dick e Art incentivam George a manter a pressão, Doc fica visivelmente preocupado com o conselho, percebendo o cansaço crescente e os movimentos mais lentos de George. No 8º round, fica claro que Foreman está exausto e Ali começa a dominar. Ele acerta vários socos fortes, acabando por derrubar Foreman no tapete. Ali vence a luta por nocaute, marcando a primeira derrota de Foreman. O público explode em admiração pelo seu herói, Muhammad Ali. Após a derrota, George reavalia a sua vida. Percebendo que tinha sido cegado pela sua natureza agressiva, decide fazer as pazes. Ele liga para sua esposa, prometendo nunca mais deixá-la. Mas Paula, sentindo-se distante e magoada, pede que ele assine os papéis do divórcio. Em busca de conforto, George visita sua mãe e confessa que demitiu Dick e Art, culpando-os por sua derrota. Sua mãe apoia sua decisão, oferecendo-lhe consolo. Mais tarde, em uma tentativa de provar sua força e recuperar seu orgulho, George decide lutar contra 5 boxeadores em um dia. No entanto, a lógica por trás desse desafio confunde a todos. Doc o exorta a abandonar essa ideia imprudente antes que seja tarde demais. Durante o evento, Muhammad Ali se junta aos comentaristas. O campeão dos pesos pesados e palhaço de classe mundial, Muhammad Ali, prestes a se juntar a mim no Acclaim. Howard, não se machuque agora. E à medida que a luta avança, ele captura a atenção da multidão, que grita seu nome, Ali. Frustrado e buscando redenção, George desafia Ali para uma revanche, provocando uma discussão entre eles. Apesar das distrações e tensões, George completa seu desafio assustador, derrotando todos os 5 lutadores e nocauteando 3 deles, demonstrando sua força e habilidade duradouras. Após a luta, Doc confronta George no vestiário, questionando o que ele esperava ganhar, lutando contra 5 oponentes em um dia. Ele aconselha George a voltar a lutar contra um oponente de cada vez. A conversa deles é abruptamente interrompida por uma mensagem para George. Correndo para o hospital, George descobre que sua irmã grávida, Mary, começou a sangrar e foi hospitalizada com urgência. Quando você me disser o que for, eu pagarei por isso. Precisamos dos melhores médicos. Já temos os melhores médicos, George.
O bebê precisa de um milagre. Precisamos rezar. Enquanto os médicos trabalham para salvar o bebê, sua família começa a rezar. Oprimido, George sai para rezar, perguntando a Deus por que ele escolheria o bebê de sua irmã. Como Mary é a pessoa mais gentil que ele conhece, ele implora a Deus que tire sua vida em vez disso. Se uma vida deve ser tirada. Na manhã seguinte, George é acordado por sua mãe. Eles vão ao quarto de Mary e a encontram segurando um bebê saudável. Um milagre que os médicos não conseguem explicar. Diga oi para o seu sobrinho, pequeno George. Ou, George? Mamãe me disse que você orou. Tanto faz. Diga isso para ele. Funcionou. Na próxima cena, George luta em uma luta contra Jimmy Young, mas acaba perdendo por decisão unânime. No vestiário, um treinador critica George duramente, dizendo que ele perdeu sua chance de uma revanche com Muhammad Ali. Exausto e sofrendo de insolação, George ouve uma voz dizendo: "Eu devo ficar calado?" George: "Quem disse isso?" Ele desmaia, perdendo a consciência. Quando acorda, o médico o informa que acharam que ele estava morto. Ou pior, Jesus Cristo está vivo, em mim. Você está rindo? Alguns dias depois, George é batizado. Logo depois, ele fala em uma igreja, nervosamente contando à congregação como encontrou Deus. Ao notar uma garota na plateia ouvindo atentamente, ele encontra calma. Declara sua intenção de dedicar sua vida a Deus e se tornar um pregador, surpreendendo e chocando o Doc. Doc fica cético com a mudança repentina de George, suspeitando que possa ser só aparência, e fica profundamente abalado com sua decisão. Bem, lembra quando você me disse que trocou um uniforme por outro? É isso que estou fazendo. Eu não tive escolha, George. Minha decisão foi feita por mim. A minha também. Depois, George visita Muhammad Ali, que continua fazendo piadas com ele. Vim aqui para te dizer que encontrei Jesus. Você encontrou Jesus? Parabéns, George. Eu não sabia que ele estava perdido. George revela que já ficou com tanta raiva de Ali que quis matá-lo, mas agora está buscando perdão. Ah, cara, você quer uma revanche, né? Vai, fala logo. Tudo o que você precisa fazer é lutar com o Kenny Norton mais uma vez. Derruba ele e aí eu te dou outra chance pelo título. E nós dois ganhamos dinheiro. Reze, Jesus. George o assegura que não é uma piada. Depois de uma conversa sincera, eles se reconciliam e acabam se tornando amigos. George então visita sua ex-esposa e seus filhos. Ele se desculpa sinceramente por seu comportamento passado, esperando fazer as pazes. Durante sua próxima visita à igreja, ele se aproxima da garota que havia notado antes e começa uma conversa. Ela acha difícil acreditar que um ex-boxeador como ele possa realmente se transformar em um pregador. Em resposta, George pega um microfone e sai da igreja para pregar e inspirar os transeuntes a seguirem a Deus. Embora alguns zombem dele, ele permanece calmo, mostrando seu crescimento e controle da raiva. Mas foi o Senhor que mudou minha vida. Não foi o Senhor que mudou. Foi o Jimmy Young. Eu vi ele te dar uma surra. A garota observa de longe, impressionada com sua sinceridade. Mais tarde, durante o almoço, ela se desculpa por duvidar dele, explicando que sua reputação a fez desconfiar. Agora, vendo suas verdadeiras intenções, ela se apresenta como Mary e eles descobrem uma atração mútua. George a leva até uma velha igreja abandonada, compartilhando seu sonho de comprá-la para fundar sua própria congregação. 7 anos depois, o sonho de George se torna realidade. Ele prega em sua própria igreja, com o apoio de sua esposa Mary e de seus filhos. Após o culto, uma mulher se aproxima dele com seu neto, pedindo que George treine o menino, que se envolveu com más companhias. Bem, eu tento não lutar mais, mas não sou o cara que perdeu. Risos. George recusa, sugerindo que busquem orientação na Bíblia. Uma semana depois, enquanto brinca com seus filhos em casa, George vê uma reportagem dizendo que o garoto foi preso por cometer um crime. Ele sente um profundo arrependimento por não ter aceitado treiná-lo. George descobre um prédio antigo, ideal para seus planos, e instrui seu gerente financeiro a comprá-lo. Vemos que Desmond ainda luta contra o alcoolismo. Eles reformam o espaço e, em poucos meses, a academia está prosperando com alunos.
George contrata vários treinadores e até dedica uma sessão da academia ao Salão de Estudos Muhammad Ali. No entanto, um ano após a inauguração, durante uma aula, a eletricidade de repente é cortada. A companhia elétrica revela que não recebeu nenhum pagamento. Pior, Desmond sumiu. Desesperado, George vai ao banco e descobre que Desmond investiu todo o seu dinheiro em ações de alto risco, que agora despencaram, deixando sua conta de investimentos vazia. Ele disse que colocou em ações silenciosas para me garantir para o resto da vida. Não, foram todas apostas arriscadas. O banco ameaça retomar a propriedade, incluindo a casa de sua mãe. Enfurecido, George coloca a cidade inteira para procurar Desmond. Apesar da raiva, sua mãe o aconselha a perdoá-lo. George finalmente encontra Desmond em um bar, tentando fugir. Ele o alcança e quase o mata. Percebendo o que está fazendo, George perdoa Desmond. Para tentar salvar sua situação financeira, George passa a estrelar um comercial de molho e a vender produtos. Mesmo com esses esforços, sua esposa Mary o informa que eles ainda estão longe de resolver a crise financeira. Enquanto o banco começa a tomar suas propriedades, George afunda em depressão. Ele tira do armário seu antigo equipamento de boxe, tentando se reconectar com o passado. Confessa a Mary que pediu a um amigo para pregar em seu lugar no próximo sermão, dizendo que não pode falar sobre viver corretamente quando perdeu tudo. Ele quer voltar a lutar e Mary é contra. Ela teme que a raiva dele volte. Só tem duas coisas que eu sei fazer: lutar e pregar. E pregar não paga as contas. George procura Doc, pedindo para ele treiná-lo novamente. Doc resiste no início, relembrando o quanto ficou de coração partido quando George desistiu. Ele explica: quando Joe Louis tentou voltar, Marciano quase o matou no ringue. Joe Louis tentou voltar direto ao topo. Nós vamos começar de baixo. Vão te chamar de palhaço de circo, mas não se continuarmos vencendo. No entanto, George consegue convencê-lo, repetindo palavras que seus antigos treinadores lhe disseram. Vai ter um gosto diferente. Para alguns vai parecer diferente. Só 2 homens nesta terra vão importar com esse ouro. E nós 2 seremos ousados. Ao ouvir isso, os olhos de Doc brilham imediatamente. Ele diz que George precisa perder peso primeiro, e depois poderão começar o treino. Motivado, George veste suas antigas roupas de treino, agora apertadas. Quando começa a treinar com seu filho, George Jr., ele ouve: pega leve, cara. Você vai ter um ataque cardíaco. Tá feio mesmo. George sofre nos treinos, mas conta com o apoio inesperado de Mary, que o ajuda a seguir a dieta. Após meses de esforço, George finalmente atinge o peso ideal e volta a Doc, pronto para treinar em tempo integral. Durante uma sessão de sparring, sua velocidade é baixa e ele tem dificuldade em acompanhar o oponente. Doc o tranquiliza, dizendo que adaptarão seu estilo com novas técnicas. No meio da noite, Mary acorda de um sonho vívido. Pela manhã, conta a George que teve uma visão. No sonho, o Senhor falou com ela e mostrou uma visão de George vencendo novamente o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados. Ele vai te levantar no meio daquele ringue, então você levanta ele diante de milhões de pessoas. Antes da luta de retorno, Doc sugere que George precisa de sua antiga raiva para vencer. Mas George insiste que quer lutar sem se render à fúria. Sua luta agora é apenas boxe, como esporte. George entra no ringue contra Steve, dizendo a Doc que está com medo de tirar o roupão diante de tanta gente. Da última vez que me viram, eu parecia o Superman. Agora pareço o boneco da Michelin. Isso aqui não é concurso de beleza. Todos percebem que George está acima do peso. Quando a luta começa, ele age com calma até demais, controlando a raiva mesmo após ser atingido depois do gongo. No segundo round, George começa a dominar completamente, sem dar chance a Zuki. Ao ver que o adversário não consegue mais reagir, Foreman exige que o árbitro pare a luta. Pare a luta, faça seu trabalho. Vamos! Você ouviu certo. Ele fez a parte dele. Agora temos que fazer a nossa. 3 anos depois, Michael Moorer derrota Holyfield e conquista o título. Agora George volta a ser um desafiante. Com 45 anos, ninguém acredita que ele tenha chance contra o jovem Moorer. De 26 anos, um monstro com 30 vitórias por nocaute.
e o primeiro campeão mundial canhoto dos pesos pesados. O recorde invicto de Moore e sua força formidável fazem dele um adversário assustador. Como você vai vencer esse homem? À medida que a luta se desenrola, Moore domina os primeiros rounds, com George mal se aguentando. Todos na academia, incluindo sua mãe, torcem por ele. Após o 9º round, seus treinadores sugerem que ele deveria desistir. 9 rounds contra o melhor do mundo. Não há vergonha nisso, filho. No entanto, no 10º round, George acerta um devastador golpe de direita, derrubando Moore no chão. Contra todas as probabilidades, George Foreman vence o título, tornando-se o campeão mundial dos pesos pesados mais velho da história. Obrigado. Conseguimos. O filme então revela que aos 45 anos, George recuperou o título mundial dos pesos pesados, 20 anos depois de tê-lo perdido. George e Muhammad Ali se tornaram grandes amigos, conversando por telefone quase todos os dias até o fim da vida de Ali. Em 1998, Charles "Doc" Broaddus foi incluído no Hall da Fama Mundial do Boxe. Hoje, George continua pregando em sua igreja e administrando seu centro juvenil em Houston. Gostaram desse resumo? Se sim, deixem um like e me contem nos comentários o que acharam deste filme e da carreira de George Foreman. E não se esqueçam de se inscrever no canal.